Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, pessoal, por causa do decreto do Estado, né, não teremos aula presencialmente essa semana na escola, tá? Mas teremos ainda assim à distância. Então, por isso, vou gravar dois vídeos. Um corrigindo a tarefa da semana casa, né, que era para vocês ter feito, certo? Que vai ser esse primeiro vídeo. E o segundo vídeo vai ser sobre o conteúdo que estudaríamos essa semana. Tá bom? Então vocês têm que assistir os dois vídeos e depois, óbvio, fazer os exercícios que eu vou deixar lá no final do outro vídeo como sugestão. Beleza? Então vamos lá. Né? Para quem não se lembra, era a página 43 do livro, as questões 6, 7, 8, 9 e 10. Tá bom? Então vamos começar pela 6, né? Obviamente. Vou ler aqui, né? Mas vocês também podem ver no caderno de vocês, né? No livro, no caso. O motor de um carro, durante o tempo de funcionamento, teve uma das suas peças aquecidas passando de 15 para 115 graus, tá? Então, ó, pessoal, o problema já te deu uma informação, né? Como eu sempre estou falando em sala de aula, já anota. Então, ele passou de 15 para 110, então meu ΔT foi de 100 graus Celsius. Então, eu já sei a informação do ΔT. Eu nem li o resto do problema, tá? Mas eu já sei esse valor aqui. Então, sempre já deixa anotado, que vai ajudar muito, tá? Sabendo que essa peça tem massa de 2.000 gramas, né? Então a massa é de 2.000 gramas. E ela recebeu 400 calorias. Determine a capacidade térmica da peça e o calor específico da substância, tá? Então, novamente, mais uma que ele já dá o valor, né? 4.000 calorias. Certo, pessoal? E o que ele quer saber? Ele quer saber o valorzinho do C minúsculo, que é a capacidade específica, né? O calor específico, desculpe, e o C maiúsculo, que é a capacidade térmica. Então a gente vai utilizar essas duas fórmulas, as duas fórmulas para resolver. Então aqui, só para relembrá-los, né? Vou separar aqui. Capacidade térmica, que é o C maiúsculo, é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. E o C minúsculo, que é o calor específico, é a quantidade de calor dividido pela massa vezes a temperatura. Tá? Então, nós teremos que utilizar essas duas fórmulas. Ok? Vamos lá, então. Bem, para o C maiúsculo, né, que é a capacidade térmica, vai ser... Opa, escrevi errado. 4.000 calorias dividido por 100. Né? Divide por 100. Nem é necessário usar a calculadora, né? Dá para fazer essa simplificação aqui. Mas, óbvio, quem quiser garantir, tá bom? Então, a capacidade térmica é 40 calorias por grau. Então, agora, pessoal, a gente vai calcular o calor específico, certo? Então, vai ser o 4.000 dividido pela massa, que é 2.000 gramas, né? Vezes a variação de temperatura. Bem, aqui eu já posso cortar, certo? Então aqui vai ficar 4 dividido por 2, dá 2. Então vai ficar 2 sobre 100, né? Que vai nos resultar em 0,02. Então a capacidade térmica, pessoal, é 0,02 calorias, né? Por... Calma que faltou aqui, né? Calorias, gramas, vezes, né? Graus Celsius. Muito bem, terminamos, né? Era só fazer esses dois cálculos aqui. Vamos para número 7. Vamos lá. Número 7. Durante um estudo sobre o comportamento térmico de determinado corpo, cuja massa é
0,2 quilogramas foi fornecido a ele a quantidade de calor 0,2 quilocalorias. Então vamos lá. Massa 0,2 quilogramas. Tá bom? E o calor foi 0,2 quilocaloria, tá? Provocando uma variação de temperatura de 5 graus Celsius para 15 graus Celsius. Então a gente já sabe a variação de temperatura. 10 graus Celsius, tá? Diante desses dados, determina o calor específico da substância, né? Novamente, que é o C minúsculo, tá? Então vamos fazer o cálculo. Como aqui, pessoal, tá em quilos, né? O bom seria colocar em gramas, né? Porque é a unidade de medida utilizada geralmente, né? Mas não é obrigatório. Só que daí depois tem que lembrar daqui no final, né? Colocar que é quilo e não grama, tá bom? Então vamos transformar em grama. Bem, 0,2 kg é 200 gramas. E aqui mesma coisa, aqui tá quilocaloria. Temos que transformar em caloria. Virou 200 calorias, tá bom? Então, no geral, você poderia fazer a conta aqui sem problema nenhum. Só que daí não poderia esquecer de colocar essas unidades de medida no final da resposta. Beleza? Então vamos lá. Bem, 200 dividido por 200 vezes 10. Então, esse dá para simplificar com esse, né? Fica 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,1. Então, meu calor específico vai ser 0,1 calorias, né, por grama vezes graus Celsius. Tá? Então, essa é a resposta final. Muito bem. Vamos para número 8. Um bloco de cobre, né, tem o calor específico aqui, ó, vou anotar. 0,094 calorias, né, por grama vezes, que tem um vezes grau Celsius, tá bom? E a massa dele é 1,2 quilogramas, tá? Ele é colocado em um forno até atingir o equilíbrio térmico. Nessa situação, o bloco recebe, né, 12.972 calorias. Então, esse é o calor. 12.972 calorias, certo? Ele quer saber qual que é a variação do tempo. Agora a gente quer calcular o ΔT. Então, basta aplicar na fórmula. Lembrando, aqui é calorias, né, por grama grau Celsius. Bem, aqui não está em gramas, então tem que transformar em gramas primeiro. 1.200 gramas. Muito bem. Agora vamos resolver. 0,094 tem que ser igual a 12.972 dividido por 1.200 ΔT. Então aqui a gente faz a multiplicação cruzada, lembrando que aqui embaixo sempre tem um número 1 que não aparece, tá bom? Então a gente vai ter que multiplicar, tá? Vamos fazer aqui na calculadora, 0,04 vezes 1.200. Bem, então aqui ficou 112,8 ΔT e 12.972 vezes 1 é 12.972. Vou pegar o 112,8, passar dividindo. Ok? Então, vamos pegar a calculadora e dividir esse valor.
que vai nos totalizar, né, uma variação de temperatura de 115 graus Celsius. Muito bem. Finalizamos assim a número 8. Vamos para a número 9, tá? O calor específico de uma substância é 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. Então, aqui que são 9, né? Então, o Czinho a gente já descobriu. 0,5 calorias grama vezes graus Celsius. Tá bom? Se a temperatura de 4 gramas dessa substância se eleva de 10 graus para a quantidade de calor absorvida, né? Qual a quantidade de calor absorvida pela substância? Então, muito bem. Então, a gente já sabe a massa, 4 gramas. E a variação de temperatura, ele falou que elevou em 10 graus, ou seja, a variação é 10 graus. Ele quer saber qual foi a quantidade de calor. Quer saber o Q, né? O Q maiúsculo. Então, vamos fazer o cálculo. Muito bem. Então, aqui vai ficar 0,5 é igual ao Q dividido por 4 vezes o 10, certo? O que é o 4 vezes 10? Dá 40, né? O 40 vai passar multiplicando, certo? Multiplicação cruzada, de novo, né? Aqui tem um 1 que não aparece, então aqui fica Q, vai ficar 40, porque 4 vezes 10 é 40, vezes 0,5. Então, o meu Q vai ser 20 calorias, tá? 20 calo. Muito bem, então vamos para a última questão. Questão número 10, tá? Vou ler novamente. Calcule a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de um material cujo calor específico é 0,142, tá? Então, eu vou pegar aqui, colocar o 0,142. Ah, li errado, calma. É 0,412. 412. Inverti o 1 com o 4. Muito bem. Calorias por grama vezes grau Celsius. De 40 graus para 100 graus. Então, a variação de temperatura, se ele estava 40 e foi para 100, ele aumentou 60 graus. Então, já sabemos o ΔT. Tá bom? Sabendo que sua massa é de 5 quilogramas. Então, a massa é igual a 5 quilos. Muito bem. E, novamente, ele quer calcular o quê? Que é muito importante. Tá? Então, aqui, novamente, vamos transformar em gramas, né? Para deixar na unidade de medida padrão, que aqui está em gramas. Então, vamos resolver a conta. Então, 0,412 tem que ser igual ao que a gente não sabe, dividido por 60, que é a temperatura, vezes os 5.000 gramas. Certo? Muito bem. Agora faz a multiplicação cruzada. Então, o que vai ser igual? Bem, 60 vezes 5.000, né, é 300.000. Vezes 0,412. Certo? Então, vou resolvendo isso na calculadora. Uhum. Vai totalizar 123.600 calorias. Ou talvez, né? O livro pode ter deixado em quilocaloria, né? É só dividir por 1.000.
tá bom? Esse valor aqui. Muito bem, então assim a gente finaliza, né, a nossa correção da atividade tarefa casa, né, semana casa, pessoal. Aí, então, não esqueçam de ver o próximo vídeo também, que daí é sobre o conteúdo dessa semana, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.